O mês de junho de 2013 ficou marcado por uma onda de protestos que, a partir de São Paulo, se espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas. Originalmente, os manifestantes eram contra o aumento no preço das passagens de ônibus, de R$ 3 para R$ 3,20. Entretanto, a pauta foi se ampliando e a frase "não é por 20 centavos" deixou claro o desejo de extrapolar a reivindicação original. As estudantes de jornalismo Alicia Nunes, Marcela Milhovski, Dominique Thompson e Mariana Goulart entrevistaram o doutor em História João Paulo Garrido Pimenta, especialista em História Moderna e do Brasil, para saber mais sobre as jornadas de junho de 2013. É fato que as jornadas de junho confrontaram a tese do brasileiro passivo? Não concordo. Essa tese ela é muito calcada num estereótipo, né? Como todo estereótipo, esse também tem uma dose de verdade, mas também tem uma dose de inverdade. Quer dizer, os estereótipos eles distorcem a realidade, eles partem de uma realidade, mas eles distorcem a realidade. E o estereótipo do brasileiro passivo tem uma longa história, né, nesse país. E essas jornadas elas não confrontaram diretamente esse estereótipo, porque elas tiveram efeitos pouco duradouros, não é? Então, quem quiser continuar acreditando nesse estereótipo, pôde continuar a acreditar. Elas não foram um desafio significativo a essa ideia, porque, repito, elas não tiveram efeitos extremamente duradouros, grandes impactos em termos da criação de uma cultura de manifestações, uma cultura revolucionária no Brasil. Isso não aconteceu. O motivo para estar na rua não era mais o mesmo. Tinham pessoas lutando por causas diferentes. Você acredita que essa mudança de foco foi positiva para o desencadear das manifestações? Para o desencadear, sim. Num primeiro momento, essas manifestações elas conseguiram agrupar uma grande heterogeneidade de pessoas, de interesses, de bandeiras, de pautas políticas. Isso foi positivo, então, para o início e para a continuação imediata dessas manifestações. Mas isso também foi uma grande fraqueza das mesmas. Ou seja, elas não conseguiram se tornar um movimento mais duradouro justamente por conta da sua heterogeneidade. Muito rapidamente, participantes se deram conta de que eles estavam participando de uma forma de ação política junto com pessoas de espectro muito diferente. Ou seja, havia muita divergência interna, isso era visível nas pessoas que caminhavam lado a lado, e isso levou então também a uma diminuição da força, do impacto imediato dessas manifestações. Então, num primeiro momento, essa heterogeneidade foi positiva para a eclosão e para a multiplicação imediata das manifestações. Mas a médio prazo, isso foi justamente uma das suas fraquezas. Você acha que as jornadas foram um marco inicial para propagar fake news nas redes sociais e assim divulgar uma imagem ruim das manifestações? As fake news elas já existem há muito tempo na história, né? No entanto, a gente vê uma proliferação recente por conta do aumento do uso das mídias digitais, por conta do adensamento das relações sociais via redes sociais, digitais. Então, as fake news, elas têm um presentismo na nossa história, mas ele não é completo. Nós temos que entender que elas já existem na história da humanidade há um bom tempo. E as manifestações, elas foram um pretexto a mais para o desenvolvimento, para a multiplicação de fake news. No entanto, essas fake news não necessariamente foram contra essas manifestações. Algumas fake news puderam ser favoráveis a essas manifestações. Ou, melhor explicando, se nós entendermos que as manifestações tiveram uma grande heterogeneidade de participantes, as fake news puderam servir a essa mesma heterogeneidade. Ou seja, nós não devemos pensar que elas serviram unicamente à crítica das manifestações. Isso também não é verdade. Elas serviram aos múltiplos propósitos que estavam contidos nas manifestações e será sempre assim enquanto elas continuarem a ter essa força na nossa sociedade. Como você avalia a repercussão das jornadas de junho na mídia? Num primeiro momento, elas tiveram um acolhimento muito grande da mídia, não é? Depois, elas tenderam a desaparecer.
Como sempre acontece na mídia do nosso país, há uma grande descontinuidade nos assuntos tratados, nas matérias tratadas. Isso é muito fácil de perceber, né? Qualquer veículo tem uma enorme dificuldade ou uma enorme falta de interesse de dar prosseguimento às matérias. Então, de início, a grande mídia em geral, ela tendeu a tratar favoravelmente essas manifestações por uma série de questões políticas, de conjuntura, de utilizações políticas que puderam ser feitas pela mídia dessas manifestações. Mas depois de algum tempo, elas tenderam a padecer do mesmo problema que tantos e tantos outros eventos importantes na história do nosso país, não é? A descontinuidade e o silêncio. Hoje, a força e a motivação do povo para as manifestações diminuiu bastante, mesmo com o aumento abusivo que as passagens tiveram nos últimos tempos. Por que você acha que isso aconteceu? Isso mostra justamente que a questão do transporte público e do preço das tarifas não era a única coisa, talvez nem a mais importante presente nessas manifestações. É importante a gente tentar entender por que as pessoas se revoltam, por que as pessoas se mobilizam coletivamente, em que momentos e por que motivos. O Brasil, o que você chamou de povo brasileiro, que também é uma enorme diversidade de grupos sociais, de classes sociais, esse chamado povo brasileiro, de modo bem genérico, ele continua se revoltando por muitos e muitos motivos. A situação política atual, né, nós estamos aqui em abril de 2018, ela oferece muitos pretextos para isso, assim como as dificuldades cotidianas de sobrevivência, né, questões políticas, econômicas, sociais, continuam a fomentar muitas manifestações nesse país. No entanto, são manifestações que não são devidamente acolhidas pela grande mídia, que não tiveram o mesmo bom trato que as manifestações de 2013. Então, a gente tem que se perguntar por que isso acontece. Por que algumas manifestações elas são bem tratadas, por que outras são maltratadas ou simplesmente ignoradas. Então, não é verdade que nós estejamos tendo mais ou menos manifestações. O que acontece é que a publicidade dessas manifestações, ela atende aos interesses desses grupos que controlam a grande mídia e grupos de pressão sociais, de grupos organizados politicamente. Daí, então, uma impressão de que, depois de 2013, o povo brasileiro deixou de se revoltar. Isso não é verdade. Como você vê as manifestações em geral e com foco na de 2013 com a relação da destruição do patrimônio público? Teve bastante disso, pelo menos o que mostrou a grande mídia, muitas manifestantes estavam quebrando o patrimônio público e tudo mais. Toda e qualquer manifestação coletiva, seja ela pacífica ou não, seja ela política, diretamente política ou não, seja ela sazonal, ou seja, que ela esteja programada para acontecer, ou se ela acontece de repente por motivos imediatos, quando junta-se um grupo significativo de pessoas em uma manifestação, sempre acontece algum tipo de dano ao patrimônio público. Isso não é bom, né? No entanto, isso é mais ou menos natural. E os poderes públicos que têm a responsabilidade de zelar, por exemplo, pela segurança das pessoas em manifestações, o poder público deve conceber essa possibilidade e lidar com essa possibilidade. É um paradoxo bastante desconcertante nós constatarmos, por exemplo, que manifestações políticas recentes no nosso país, né, ao mesmo tempo em que elas foram acompanhadas por forças do Estado, por polícias militares, por exército, as pessoas foram agredidas em nome da segurança do patrimônio público. Isso é um paradoxo na medida em que as pessoas elas têm que ser protegidas e se elas cometem excessos, o Estado, as forças públicas devem minimizar os efeitos deletérios, negativos desses excessos e não destruir as pessoas. Assim, eu vejo que nas manifestações em geral nesse país, e isso aconteceu um pouco também com as de 2013, há uma tendência a selecionar essa ideia de violência e essa ideia de destruição quando se quer falar mal de uma determinada manifestação, né? No entanto, eu repito,
toda e qualquer manifestação, ela sempre carrega consigo algum tipo de dano ao patrimônio público. Se nós fizéssemos uma mensuração desses danos, eu aposto que eles seriam muito menores em manifestações políticas em geral nesse país do que danos causados, por exemplo, por políticas públicas irresponsáveis, pelo descaso da sociedade em relação ao seu patrimônio público, pela privatização dos espaços públicos, pela irresponsabilidade de grupos sociais, que são os primeiros a combater a destruição do patrimônio por manifestações políticas, mas que são muito ativos e muito eficientes em destruir cotidianamente esse patrimônio público por meio da destruição da própria relação dos espaços públicos com a sociedade. Quanto tempo você acha que o brasileiro demora para esquecer o que acontece na política? A culpa é da falta de destaque na mídia? É impossível responder essa pergunta com exatidão, mas é possível concordar com uma manifestação que ela traz consigo, né? Já que a gente está falando de manifestações, uma manifestação de um incômodo, né? Em relação ao que você está chamando de um esquecimento em relação à política, em relação aos eventos históricos, em relação às coisas que se passam nesse país. Essa é uma tendência mundial, essa não é uma tendência exclusivamente brasileira, e essa é uma tendência mundial já de alguns bons anos, de algumas décadas. Para combater isso, caso nós achemos que isso é uma coisa negativa, é necessária uma mobilização da mídia, dos poderes públicos, da sociedade, nas suas muitas formas de organização, e uma defesa, então, da informação livre, um combate à censura e ao cerceamento do livre pensamento nos meios de comunicação. É necessária uma mobilização em defesa, então, de um pacto educacional nesse país, né? Da promoção de formas de cultura, de formas de exercício do livre pensamento que infelizmente estão sendo muito combatidos no nosso país, de cima para baixo, mas com grande acolhimento também de setores da sociedade civil que parecem desprezar tudo isso agora em 2018. Ou seja, esse esquecimento, o que ele tem de negativo, ele é compartilhado na sua responsabilidade por poderes públicos atuais no Brasil e por parte da sociedade que os apoia. Durante os protestos, a violência policial ganhou um grande enfoque, o que despertou a solidariedade da população. Você acha que essa comoção ajudou ou atrapalhou a manifestação? Essa comoção ela nem ajudou nem atrapalhou, ela simplesmente é uma parte da realidade. As manifestações de 2013 elas tiveram essa dimensão de violência policial e continua sendo assim com muitas outras manifestações que não exatamente aquelas, manifestações parecidas ou manifestações diferentes. A violência policial é uma realidade nesse país. Isso precisa ser discutido independentemente de momentos específicos nos quais ela se manifesta. O que houve em 2013 foi mais uma demonstração de brutalidade, de falta de controle ou de ação coercitiva, de ação absolutamente excessiva e despropositada por parte da polícia militar, que deve ser entendida pela sociedade, no meu entender, ela deve ser entendida, né, como uma força protetora da sociedade e não como uma força de combate à sociedade organizada. Assim sendo, a violência policial, ela infelizmente faz parte desse país e não deveria ser assim, na minha opinião, como cidadão. Qual o balanço que você faz sobre o que foram as jornadas de junho? O meu balanço como cidadão e como historiador são as duas coisas separadas, juntas, não dá para separá-las totalmente, né? Em alguns momentos eu trato de separá-las parcialmente, mas eu diria que como cidadão e como historiador o balanço que eu faço é fortemente negativo. Essas manifestações não foram capazes de modificar substancialmente as políticas públicas de transporte nesse país. Elas não impactaram a médio prazo uma tendência privatista do transporte público, uma tendência de descaso, de poucos e maus investimentos públicos no transporte público. Essas manifestações elas não foram capazes de pautar uma agenda de transformação minimamente organizada, com denominadores comuns razoáveis, e essas manifestações elas foram uma contribuição muito sensível
a instauração de uma conjuntura política absolutamente desfavorável a políticas, a pautas progressistas na sociedade brasileira. Elas foram uma contribuição, no meu entender, né, à instituição de um estado de forte debilidade democrática das instituições jurídicas. Elas contribuíram então para a instauração de um regime que, se nós não podemos chamá-lo plenamente de ditatorial nesse país, também não podemos chamar de democrático. Meu balanço então ele é fortemente negativo.